correção séria. Então ele vinha, defendia o seu apostolado quando alguém atacava. Não era brincadeira não, mas não deixou de ser manso por causa disso. Então deve haver correção. O Evangelho, ele é formado por palavras de amor, mas também palavras de correção. O pecador deve ser levado ao arrependimento de pecados. Nós não podemos ficar pregando só autoajuda, pregando só mensagens de apoio às pessoas. Nós temos que pregar o arrependimento de pecados, temos que mostrar que as pessoas precisam se arrepender, precisam se voltar para Deus, para serem salvos. E aqueles que estão vivendo em pecado na igreja se arrependam. Então é preciso ter a mensagem de arrependimento. E é preciso corrigir os pecadores. Nós estamos vendo uma época difícil que muitos pastores, confundindo aí mansidão com outra coisa, estão passando a mão na cabeça das ovelhas e deixando as ovelhas seguirem do jeito que quiserem. Parece que pastores que estão pensando mais no seu salário do que nessas almas salvas. Estão mais preocupados com o seu salário do que mandar essas pessoas para o céu depois. Lembre-se que você vai dar conta dessas almas para Deus. E desse jeito, você está ajudando elas a se perderem mais. Então Paulo tratava aqueles que estavam atrapalhando a obra de Deus com rigor e tratava os irmãos com muito amor, muita mansidão, muito carinho, conduzindo-os sempre para Cristo. Tópico 2. Ser manso é ser corajoso. A mansidão não faz do crente um covarde ou tímido, mas permite que se oponha ao espírito da arrogância e viva de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Moisés era manso, mas ao mesmo tempo demonstrou força e coragem. Números 11:15, 12:3. Jeremias era um forte proclamador das verdades divinas, mas disse que não passava de um manso cordeiro. Jeremias 11:19. Então ser manso não quer dizer que você vai ser medroso, vai ter medo de enfrentar situações difíceis, né? Vai ter medo de enfrentar os arrogantes, aqueles que estão trabalhando contra a obra de Deus, aqueles que estão na igreja mais para se divertirem, aqueles que estão na igreja para ficarem criticando só os que estão fazendo a obra de Deus, enquanto ele não faz nada. Então é preciso enfrentar esses motins que aparecem na igreja, né? Esses grupinhos que não querem fazer nada, só se divertir. Então é preciso enfrentar essas coisas. Crentes que querem os pastores do jeito deles, tem que apoiar eles em tudo que eles querem fazer. Então cuidado, não quer dizer mansidão aí, aceitar o pecado, aceitar tudo, não. Tem que enfrentar. Moisés foi chamado o homem mais manso do mundo, mas agia com rigor, com presteza. Era corajoso, enfrentava uma grande multidão, enfrentava o pecado de frente. Repreendia mesmo. Vemos aí o Jeremias pregando, né? Mas o Jeremias era um homem conhecido como um profeta chorador. Estava sempre na presença de Deus, chorando, intercedendo por Israel. Mas trazia mensagens duras de juízo que Deus mandava entregar. E assim nós vamos ver os servos de Deus, verdadeiros servos de Deus, sempre estavam dispostos a corrigir. Veja aí Pedro, né? Sempre corrigindo, falando dos falsos profetas, falsos ensinos. Então é preciso ter coragem, é preciso enfrentar o pecado. Mansidão não quer dizer que você vai aceitar tudo, que você vai deixar correr solto as coisas, não. Então você é crente na sua casa, você é manso, mas tem autoridade lá sobre o pecado. Comande a sua família, cuidado, mantenha lá a doutrina bíblica. No tópico 3 diz, a mansidão, fruto do Espírito. Como fruto do Espírito, a mansidão faz parte das qualidades que devem estar presentes na vida dos súditos do reino de Deus. Mateus 5:11. Jesus ensinou a mansidão e ofereceu seu fardo a todos aqueles que estavam sofrendo com as cargas impostas pelo judaísmo, pelos romanos e por Satanás. Mateus 11, 29 e 30. Então lembrando, mansidão não é o fruto do Espírito, a mansidão é uma qualidade do fruto do Espírito.
e é uma qualidade necessária para que todos os crentes possam ter a sua vida cristã vitoriosa. Jesus ensinou a mansidão e ofereceu o seu fardo a todos aqueles que estavam sofrendo com as cargas impostas pelo judaísmo, pelos romanos e por Satanás. Então Jesus disse que ele veio aliviar esta carga que estava sobre nós. Uma carga de quê? Sobrecarregado de quê? De pecados, né? Perseguições, angústias, divisões, aí, doenças, tudo isso. Ele veio aliviar a nossa carga. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então olha só, ele veio dar o exemplo, veio mostrar que em Jesus, nele nós teremos o descanso, nele nós seremos livres desse fardo que está sobre nós. É em Jesus. O descanso nosso não está no dia de sábado, não está lá no milênio, não, o nosso descanso está em Jesus. Nós descansamos em Cristo. Esta é a melhor e mais importante situação, mais importante localização do crente. Onde você está? Você está em Cristo. Quem está em Cristo, aí é nova criatura, é uma nova vida. Então o fardo do pecado foi embora. Tudo agora é novo, a vida nova. Então você vai viver em paz, feliz, porque está em Cristo. Esta é a posição do cristão. Em Cristo, sempre. Olha lá, sentado nas regiões celestiais em Cristo. Então sempre em Cristo. Essa é a posição correta do crente. Esteja em Cristo. Jesus era simples, humilde e dócil. Mateus 11, 29. As pessoas tinham prazer em estar ao seu lado. É muito difícil estar ao lado de pessoas altivas. Em geral, os altivos gostam de pelejas, pois acreditam que estão sempre com a razão e que são os donos da verdade. Você conhece alguém assim? Então ore por ele, para que venha se arrepender, ser cheio do Espírito Santo e desenvolver o fruto do Espírito. Então Jesus era simples, né, dócil, humilde. As pessoas procuravam por Jesus. Olha lá. Os pais levavam as crianças para Jesus. Os doentes vinham até Jesus. As pessoas vinham ouvir Jesus falar. Ele atraía as pessoas. Era uma atração que ele tinha. As pessoas queriam estar perto de Jesus. E ele tinha até que, muitas vezes, tentar, para ficar um pouquinho só com Deus, para orar, ele precisava ir para cima do monte, botar os discípulos embaixo, cercando, para impedir as pessoas de chegarem até ele. Quase não tinha tempo nem de se alimentar, porque as multidões queriam Jesus, queriam vir até ele, amavam Jesus. Então Jesus tinha um poder muito grande de atração, por isso, pela sua comunhão com o Espírito Santo, pela sua docilidade, pela sua personalidade, pelo amor, pelo carinho, pela mansidão que ele tinha. Então você tem que ver como é que é o seu líder. As pessoas se assentam com ele, conversam, ele visita você, você visita ele. Como é que está aí o relacionamento? Então, o pastor deve aprender com o pastor máximo, que é Jesus Cristo. Então as ovelhas devem ter prazer, alegria de ver o seu pastor, de conversar com ele, né, de receber a sua visita. Ele deve ser aquela pessoa dócil, amável, que atrai as pessoas e não que repele as pessoas. Nós temos visto aí pastores, você pode até ver alguns pastores aí televisivos, né, que antigamente eram pastores que atraíam as pessoas. Agora eles fazem repelir as pessoas. Muitas vezes a gente vê assim, quando passa um canal, ao invés da gente parar, a gente tira logo, fala, não quero nem ver isso aqui. Não consigo escutar nem 2 minutos a pessoa falar mais. Por quê? Passou a repelir, perdeu aquela qualidade de atração. Então é preciso ter esta atração do Evangelho, a atração do Espírito Santo, a unção de Deus, essa mansidão. Olha, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, nos convide. Nós estaremos aí com todo prazer. Eu não cobro nada,
Eu moro em Imperatriz, Maranhão, você nos convida e você vai gastar com a despesa de nossa ida, de nossa volta. Eu posso ficar na sua casa, na casa de um irmão, não precisa preocupar com isso. Nós não estamos atrás do seu dinheiro, nós estamos atrás de ajudar a sua igreja, orando principalmente para as pessoas que estão doentes, estão enfermas. Podemos dar palestras aí sobre escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, para os que desejam. Podemos dar palestras aí sobre missões, sobre evangelismo, palestras sobre família. Nós damos palestras para jovens, para idosos, para casais. E damos palestras sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide, se você deseja uma palestra, eu quero uma palestra sobre Apocalipse. Pronto, vamos dar aí um seminário de Apocalipse, só nos convidar, falar o tema, e nós estaremos aí. Então nos convide, nós queremos ajudar você. Vamos ver a parte número 2 então, evitando as pelejas e contendas. Tópico 1, pelejas e discórdias. Tópico 2, ações do homem carnal. Tópico 3, um espírito aguerrido. Tópico 1, então, pelejas e discórdias. Na língua portuguesa, tais palavras possuem quase o mesmo significado. Porém, no grego, a palavra utilizada para discórdia é eritheia, significa desavença e harmonia. Esta palavra também é utilizada para descrever um mercenário, pessoa que luta por posição e glória. Paulo exortou os crentes da Galácia mostrando que as inimizades, porfias, emulações, pelejas e dissensões são obras da carne. Gálatas 5:20. Então, além de significar desavença, desarmonia, significa uma pessoa que está lutando por glória, por honra. Então ele não espera a honra vinda de Deus, não espera a glória vinda de Deus. Então a pessoa mesmo quer fabricar esta honra, esta glória. E provoca dissensões, desarmonia, discórdias, lutas, Ou seja, provoca disputas. Porque as pessoas começam a querer disputar lugar, querer posições. Dentro da igreja funciona assim, a pessoa começa a lutar por posições lá no púlpito, posições de grandeza, de cargos eclesiásticos. Então começa a querer crescer sem ser por Deus, sem ser pela unção de Deus, sem ser pelo poder de Deus, sem ser pela confirmação de Deus. Então é uma coisa totalmente humana, diabólica, contrária à natureza espiritual da igreja. E aí acontece muito isso, de aparecerem aqueles líderes, obreiros, que não foram chamados por Deus, mas que estão ocupando altas posições dentro da igreja. Principalmente filhos de pastores, que não têm a chamada de Deus, não tem a confirmação ministerial com dons do Espírito Santo em seu ministério, mas tem por detrás a autoridade do Pai. Na verdade, quem anda exigindo cargo, quem anda pedindo cargo, quem anda puxando, sabe o que, para poder conseguir um cargo, é porque não merece o cargo, é porque não é de Deus. As pessoas de Deus, quando oferecem um cargo, ele fala, eu não, chama outro, eu não posso, não quero, não sei, não tenho condições. Mas esses que andam atrás é porque não foi chamado por Deus. Tópico 2, ações do homem carnal. Atualmente muitos não estão lutando mais pela causa de Cristo, porém apenas por cargos e posições. Um dos sinais de que uma pessoa não está preparada para exercer o ministério cristão é quando manifesta um desejo incontrolável de, passando por cima de todos, alcançar postos e mandatos. O crente que é sábio e tem dons ministeriais espera com paciência e mansidão o momento de Deus. Ele não promove pelejas e nem faz politicagem para alcançar aquilo que é divino, pois tem consciência de que tais atitudes pertencem à velha natureza.